Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Continuamos aqui na profecia de Oséias. Oséias também faz a previsão de uma destruição de Israel, né? Reino do norte, dos assírios. E aqui ele faz um convite: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vá, todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Volta, povo de bom Jesus, que está afastado de Deus. Volta para a casa do Senhor. Quem está me ouvindo na rádio, você que não vai à igreja, volta, urgente, enquanto é tempo, enquanto se pode voltar. Eu não gosto de ficar falando profecias ruins, não, né? Mas tudo indica que estamos no princípio das dores, né? E diz ele: livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. A Síria é o país que invadiu o reino do norte. E aqueles que voltarem, o que Deus promete? Curar a perversidade, e me será fácil amá-los. Tirar a minha cólera, serei como orvalho para Israel, para bom Jesus, e florescerá como lírio. Ninguém dá frutos, ninguém dá flores sem a graça. É tudo galho seco. Está cheio de galho seco andando a pé, de bicicleta, de Dodge Ram. Tudo galho seco. Se pudesse ver a alma seco, pronto para ser botado no fogo. A vida não tem sentido nenhum. É isso que eu tenho dó de quem ainda se reluta. Eu não concordo, eu não quero ir na igreja, porque eu não... Você não tem sentido nenhum a sua vida, meu filho. Todos os seus esforços vão cair numa vala de lodo, enxofre. Tudo que você fez, acordou de madrugada, 4 horas da manhã, para colher, para plantar, no final da vida não vai te levar a nada. Absolutamente nada. Se você não coloca Deus no meio. A não ser uma vala, pesar a sua alma para a sua condenação. Eu já disse aqui, eu fiz antes de ir para ser seminarista, eu fiz um curso de MBA, Executivo, Inteligência e Negócio. Eu tinha uma clínica, e a clínica tinha muitos exames, muitos funcionários, e eu queria um pouco saber como fazer a gestão da clínica. E também eu tinha um amigo, que era muito amigo meu, que nós queríamos montar uma indústria de cosméticos. Graças a Deus, Deus tirou, né? Ele está quebradinho hoje aí. No final, a última aula eu já tinha decidido virar padre, né? Eu terminei o MBA esse mesmo. A última aula, o professor disse, professor Jerônimo, lá de Curitiba, ele dizia, grande homem, família pobre de Santa Catarina, depois ele cresceu um pouco no conhecimento. E ele dizia, como é triste, eu estou ensinando vocês a ganhar dinheiro, né? Sim, pois é, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa, como é triste chegar na vida e ver isso. Aí pôs um slide da sua escada batendo na parede, não te levar a lugar nenhum. Tudo que você fez de esforço, acordou de madrugada, deu piruleta, né? Foi 5 horas da manhã para a academia, fazer o corpinho ficar todo sequinho, cheio de gominho, depois trabalhou o tempo inteiro, para depois, no final da vida, não ter sentido nada. O corpo, você pode ir esticando aí até quando você der, né? Uma velhice. Tem umas mulheres que ri aqui e já puxa o dedo do pé, não é isso? Tanto esticar. Pode esticar, pode tentar fazer o que for, mas você vai ficar velha, né? E depois, no final da vida, tudo que você juntou não serve para nada. Porque você vai estar lá de fralda, ou morrendo, e os seus filhos gladiando, perdidos, um que já suicidou, o outro sei lá o quê, e você sem perspectiva nenhuma. Zero. É isso que Deus está falando. Volta, bom Jesus. Volta, que nos acompanha pelas redes. Volta para casa enquanto é tempo. Enquanto você não chega no momento em que você não vai ver que não teve sentido nenhum seu esforço, seu suor, sua madrugada. Os médicos de plantão, tem dó. O médico vai ganhando menos e os filhos hoje de médico querem viver vida
rica. Aí os médicos velhos tá voltando a dar plantão, né? E dar plantão lá em São Paulo era muito comum. Plantão final de semana inteiro. E eu falava para eles, sai do plantão, põe esses filhos seus na escola pública. Ah, vai morrer por causa de filho. Nunca. Pois não dá embora. A única coisa que vai fazer é aquele que morre logo, fazer eutanásia para pegar o pouquinho que tem. Né? É uma escravidão total, gente. Eu tenho dó desse povo. Satanás batendo chicote o tempo inteiro. E o povo com inveja deles. Com inveja de quem está lá com a vida que não tem sentido nenhum. Adultério, briga, depressão, insônia. Eu ouço esse povo por trás. Pelo menos alguns deles. Não dormem, não tem paz. A desgraça de vida. Eu tenho dó de quem tem, principalmente quem é rico e é afastado de Deus. Dó, pena. Volta para casa enquanto é tempo, né? Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, cuja fama se iguala ao vinho do Líbano, né? São retos, compreenda essas palavras o homem sábio, né? São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Vive tropicando nos trem. Quem está lá fora no escuro, porque a luz é Cristo. São Tomás dizia, o ser humano afastado de Deus é como se vivesse num lugar escuro. Bate num negócio e reclama de Deus porque está batendo, apanhando, caindo. Mas não acende a luz, não vem para a igreja para ver o mundo com outros olhos. Não vê, né? E o Evangelho? Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Lá fora, eles estão tapados, dominados pelas paixões, eles não querem mudança de vida. Então vocês vão ouvir lá fora, que exagero, que loucura. O que esse padre está falando? De onde ele veio? Para onde ele vai? Por quê? Porque não querem mudar de vida. Querem ser escravos do estômago e do prazer. De algo que não vai levar a lugar nenhum, que não preenche, que não dá plenitude de vida, né? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes. Jesus está pedindo, né? Você não precisa se expor demais. Tem gente que pergunta, está lá no barbeiro, no salão, e o pessoal falando mal da igreja e do padre. Você tem que entrar em toda a conversa? Nem tanto. E tem gente que não quer saber a verdade. Tem gente que só quer destruir, mas não quer ouvir a verdade. Então você vai entrar numa discussão estéril. Você tem que avaliar caso a caso, né? Ser prudente, ver. Mas se tiver uma oportunidade, lapada, né? Uma das coisas que eu gosto de usar é fazer questionamentos. Perguntas sobre perguntas. Para a pessoa ver que o que ela está pensando é uma tapadice, né? E simples como as pombas. As coisas de Deus são simples. Nós não precisamos ser rebuscados demais. Geralmente quem mais testemunha Jesus são os pequenos, os simples, que vivem a vida de Deus sem ficar brigando para lá e para cá, né? Cuidado com os homens. Eles vos entregarão nos tribunais. Muito atual, hein? O que tem de cristão, de família, que luta pelos valores, que estão indo para tribunais de promotores e juízes ideológicos, infiltrados, instrumentos de Satanás. Cada vez mais, a tática para o domínio, a destruição da cultura ocidental cristã é mudar as leis e infiltrar juízes, promotores, para cada vez mais perseguir valores, famílias, cristãos, colocar em tribunais, prender pessoas inocentes, como nós temos no Brasil, várias pessoas, e agora ainda não tiveram vergonha na cara de condenar mais pessoas, ao invés de pôr o espelho na cara, para ver o tanto que são do mal, e que isso vai ter um preço a se pagar enorme com a alma. Não só com a alma deles, mas os filhos, netos, bisnetos de pessoas que fazem o mal. Vocês não pensam nos filhos de vocês? O mundo que vocês estão deixando, esses globalistas, esses bilionários, né? Que querem destruir o mundo. Vocês não pensam? O mundo que vocês vão deixar para os netos? Não, são cegos, dominados pelas paixões, com a ideia de que salvarão o mundo. Salvarão o quê? Destruirão e ainda vão para o inferno, né? Eterno. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer.
Espírito Santo, né, conduz, assim como Paulo, Pedro, tantos outros foram para os tribunais e tem a sabedoria para responder aquilo que Deus quer. Nós temos que estar sempre em escuta com Deus. É Deus que diz o que devemos fazer. O irmão, então, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Isso acontece muito, principalmente no mundo muçulmano. Qualquer filho de muçulmano que se converte ao cristianismo, por exemplo, o pai manda matar, prende. Isso aconteceu também com São Francisco de Assis, que o pai prendeu, está lá a cela dele, porque o pai tinha suas posses, vendia tecidos lá em Assis, né? Quem que lembra dos ricão de Assis, hein? Quem que lembra dos que estavam lá comendo o estômago, comendo as comidonas lá em Assis, na época de São Francisco? E São Francisco era tido... Se eu sou tido como doido, aí que ele era muito mais, porque o homem vivia só da pobreza, só na rua lá, né? Caminhando, todo mundo achava que era louco. Mas hoje, mais de 800 anos depois, São Francisco é honrado em todo o mundo. E cadê os ricão de Assis? Cadê os que não iam para a igreja? Onde que eles estão? Vai lá caçar as carcaças. Vou nem falar osso, carcaça. Osso é para quem é de Deus, tem graça. Porque osso de gente que não tem Deus é carcaça. Carcaça. Vai lá ver se sobrou alguma. Fica aí, trupicando para lá e para cá, caçando juntar dinheiro. E vou comprar mais uma terra, mais um apartamento, para depois uma doençazinha aí, bluff. E para que serve? Gente, será que só eu vejo isso? Eu fico pensando assim, será? Será que ninguém vê que é doidura essa vida aí fora? Eu fico assim pensando, não é possível. Que é tão tapado desse jeito, que não leva a lugar nenhum. Você não vai ter perspectiva nenhuma. Primeiro, não tem plenitude de vida. No meio de tanta escuridão, eu vejo um fenômeno aqui em Bom Jesus que está me alegrando muito. Jovens de 12, 13, 14 anos que se confessam como gente grande. Impressionante. Sim. A capacidade de ver, de autocrítica. E um deles me perguntou esses dias, até onde vai a obediência aos pais, padre? Até onde? Como que é isso? Só que, quando ele perguntou, ele estava triste, assim, meio abatido, cabeça baixa. E eu disse assim, ó, tudo que seu pai e sua mãe pedir, que não é pecado, que não é contra Deus, que não coloca, por exemplo, se o seu pai e sua mãe for contra uma vocação sacerdotal sua, não deve obedecer. Porque primeiro você tem que ser de Deus. Ou quando ele pede uma coisa que é imoral, que não é bem, você não pode obedecer. Você tem que usar a sua razão. Mas as outras coisas, sim. Só que eu disse para ele o seguinte, mas olha para mim aqui. Está parecendo, e isso não é só com esses jovens, não. Está parecendo que eu cheguei aqui em Bom Jesus para deixar vocês tristes. A ideia que eu passo é, eu vou perder essa vida vai passar. Eu lembro muito bem, quando eu era mais molequinho, quando adolescente, a Assembleia de Deus na época era muito radical. Vocês lembram? Os cabelão, as mulheres com cabelo subaco, bigode. Tinha muito, não saía para lugar, não vestia umas rouponas. Vocês lembram disso? Hã? Aí eu lembro que meu pai passou na frente da Assembleia de Deus, eu olhei para eles assim e falei, Jesus amado, esse povo nunca vai ser feliz na vida. Coitado. Perder tudo, vai ser só um... Falei, nossa, esse povo é louco demais. Hoje eu imagino que o que eu vivo é muito mais radical do que aquela época dessas Assembleias de Deus. Muito mais. Não tem sexo, não tem tempo, não tem domingo, não tem sábado. Eu trabalhava até sexta-feira, ganhava muito dinheiro. Não estou falando isso para me gabar, não, porque eu não estou gostando, eu não ganho, né? Era muito dinheiro, carrão, viajava. E hoje eu estou com essa vida que não tem tempo nem para dormir direito. Para lá, para cá, reunião, e sei lá o quê. E agora mais problemas virão. E mais. Domingo nunca mais. Porque o domingo é o dia que eu mais ralo. Cadê aquele almocinho com a família? Né? Você fica lá, come com a família. Não, acabou. Então a ideia que se passa
talvez os meus pais pensavam assim, é que eu vou ser muito triste. E eu falei para esse jovem, meu filho, obedecer seus pais, amar a Deus, vir à igreja, é o único caminho para te dar plenitude de vida. Hoje, há pouco tempo atrás, eu estava viajando, começou a sair lágrima no meu olho, eu falei, o que o senhor viu em mim para me tirar daquele mundo que não tem sentido em si? Preenche, sim, um prazer, uma comida gostosa. Você viaja, volta. Mas quando você volta, já volta cansado da viagem, gente. Essas viagens. Eu lembro que a última viagem para os Estados Unidos, eu ficava assim, ai meu Deus, tem que ir para os Estados Unidos de novo. Foi essa para Nova York lá. Montar aquele trem, a preguiça de viajar. No final das contas, essas coisas são muito passageiras. Né? Você vai para um clube chique lá, todo... Tá bom, você está lá, come, bebe. Passou, a sua vida fica vazia de novo. Aquele trem sem sentido, você já volta para casa. Oh, vida, oh, azar, vou trabalhar de novo. É sempre assim. Então, o jovem, o bom jesuense, bom jesuense, está achando que eu vim tirar. Né? Sabe aquele cara chato que está no meio da festa e fala, amanhã tem prova. Querendo tirar a alegria do bom Jesus. Não! Eu posso gritar para os 4 cantos dessa cidade, do mundo. Eu sou um privilegiado. Padre André, privilegiado. José. Vocês que são leigos, que estão vindo à missa e que estão tentando adequar sua vida a Deus. Nós somos muito privilegiados de ver que a renúncia, essa perseguição, a perseverança no meio da provação, te dá uma plenitude de vida. Eu tenho uma plenitude de vida, que aquele Pablo, daquela vida antes, é lixo, perto do que Deus te dá de plenitude de vida. O que é plenitude de vida? Todos os meus anseios saciados ao mesmo tempo, mesmo sofrendo, mesmo cansado, mesmo caluniado, mesmo sem domingo, sem papai e mamãe para comer a comidinha, mesmo sem tempo para ficar... Eu trouxe o Padre André para me ajudar, para eu poder dar uma saída para terminar um pouco da... Eu não estou conseguindo, todo dia tem um trem, né? Sempre tem alguma coisa. Mas por dentro, a plenitude é outra. Eu falei, bati na cara desse jovem, falei, meu filho, você é privilegiado de obedecer seus pais e a Deus. Seja feliz. Aí ele sorriu, né? Falei, agora sim. Agora você pode ir para casa rindo. Porque a impressão que se tem é que eu vim aqui para acabar com a festa de Bom Jesus. Até que eu falei da pecuária um pouquinho, né? E aí de vocês que foi na pecuária e não veio na missa, viu? Tá me ouvindo na rádio aí. Caça jeito de confessar ontem. Porque se morrer, tá enhambado. Caça jeito. Mas eu te garanto que se você, ano que vem, nunca deixar de ir à missa, pode ir para a pecuária, gente. Não estou proibindo de ir na pecuária, não. Vai para a pecuária. Vai. Naquele friozinho, põe aquele chapeuzão, bota até aqui em cima. Colete de couro, põe batonzão vermelho, vai lá passear. Come a maçã do amor. Não sei o que vocês comem lá. Pode ir. Mas primeiro reza o rosário. Vai às missas todos os domingos, né? Não falta missa. Leia a Bíblia. O importante é colocar Deus em primeiro lugar. Isso te dá plenitude. A pecuária passa. A palavra que eu ia falar não é boa. Fica lá para baixo. Vocês sabem qual palavra que eu queria usar, né? Acabou. Agora não tem mais. Agora eu vou esperar o ano que vem. Aí fica aquela vidinha. Agora eu vou para minha vida. Não tem plenitude, não tem vida. Galho seco. É aqui que é feliz. Eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. O padre que me levou a decidir essa vida, ele falou para mim, isso é intervenção do alto na sua vida. A eternidade vai ser um tempo curto para você falar obrigado para Deus. E eu falo aqui diante da minha mãezinha, obrigado. Porque foi ela que me tirou, né? Hoje eu estaria aí trabalhando por dinheiro, até o primeiro câncerzinho, doençazinho, boa, como diz os meninos. Boa, vidinha. E agora? E agora? O que vai ser de você? Tudo não valeu nada.
Tudo foi pro ralo. O que vai ser da sua alma agora e da sua família que você não educou na fé? Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou privilegiado. A igreja não me faz triste com essa vida que eu estou reclamando. Às vezes eu reclamo, como todo mundo reclama. Mas eu sou privilegiado. Em muitos momentos eu estou chorando de emoção, de saber o que eu te fiz, Senhor. O Senhor me chamar. O que eu te fiz? Obrigado. Obrigado.